Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje nós vamos iniciar a unidade 3 da nossa disciplina, aqui na aula 24, onde a gente vai conversar sobre os reatores catalíticos heterogêneos. E nessa parte 1 eu gostaria de apresentar para vocês uma breve introdução, caracterizando um pouco mais aprofundado do que a gente viu na unidade 1, o comportamento estrutural desses reatores operando aí os sistemas de reação química. Essa parte é importante para que a gente consiga entender e acompanhar os desenvolvimentos futuros que teremos aí para esses reatores e entender as características operacionais específicas de cada equipamento que nós vamos estudar aí ao longo das próximas partes dessa aula aqui, de reatores heterogêneos. Então, bora lá. Lembrando um pouco do que conversamos na nossa primeira unidade, os reatores heterogêneos são aqueles para os quais a mistura processada tem uma característica heterogênea. Esse reator ele pode conter duas ou mais fases dentro da estrutura catalítica reacional. Essas fases normalmente estão relacionadas com o catalisador, que tem fase sólida como sua representação, e reagentes, que podem estar presentes em fase líquida e ou fase gasosa. Normalmente, como eu falei, uma dessas fases é composta exclusivamente pelo catalisador. Essa fase normalmente é a fase sólida. Normalmente esse material sólido tem uma característica de ser um sólido poroso. A estrutura catalítica desses reagentes eu estou deixando aí na tela mais ou menos para vocês terem uma ideia com a imagem. E essa parte aí, essa estrutura porosa, ela é responsável pela permeação do reagente e depois pela saída do produto de dentro da estrutura catalítica. Tá? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso em alguns slides aqui para frente. Esses reatores heterogêneos catalíticos eles representam a maior parte das aplicações da indústria química moderna, justamente porque eles possuem as maiores seletividades relacionadas e as maiores produtividades dentro da característica reacional comum desse tipo de sistema. Quando a gente fala aí de reações heterogêneas e reatores catalíticos heterogêneos, a gente tem algumas atividades relacionadas ao projeto desses reatores. São elas a seleção do catalisador. Normalmente essa seleção é baseada nas características de seletividade específica desses materiais em relação a determinada reação que você deseja processar. A gente tem algumas características relacionadas aí com a seleção do tipo e forma do reator e da operação em si. Alguns reagentes, alguns catalisadores têm a características de boas taxas de reação, entretanto apresentam desativação muito rápida. E por conta disso a gente precisa de algum tipo de reator específico para conduzir a reação utilizando desse catalisador. Então, com base nisso, a gente pode precisar de algumas alterações específicas na característica do nosso reator para promover a reação de forma mais adequada. A gente tem ainda a seleção das condições de alimentação para garantir essa máxima seletividade característica de cada um dos reatores que a gente está desejando aí operar dentro do nosso sistema com um determinado catalisador. Temos a necessidade de regeneração do catalisador, que conforme eu falei é muito normal para alguns tipos de catalisador. Normalmente para catalisadores de ferro e de metais menos nobres essa necessidade é muito alta, enquanto por exemplo para catalisadores aí operando reações com catalisadores de platina, de prata, essa necessidade é muito mais baixa. É muito normal também que a gente precise obter os dados cinéticos, especialmente se a gente estiver usando algum catalisador que seja novo e desenvolvido especificamente para a reação que estamos desejando obter. Então a gente pode necessitar obter esses dados cinéticos em alguma característica laboratorial para daí determinar a característica cinética desse catalisador para a nossa reação. Claro, isso se a gente não tivesse dado já disponível na literatura. Além disso, a gente tem que determinar o tamanho do reator e, associado a esse tamanho do reator, a massa específica de catalisador que a gente vai usar dentro do reator. É muito normal que a gente utilize aí em uma relação entre 1 e 10% em massa de catalisador em relação à massa de reagente alimentado. Isso depende muito da característica da reação em si e da característica do próprio catalisador. Também temos que determinar, obviamente, a quantidade de calor adicionado ou retirada, que é a parte que aprendemos aí na nossa última unidade, e definir de forma sistemática os equipamentos de transferência de calor que vão operar para conduzir essa quantidade de calor adicionado ou retirada para garantir a manutenção da condição de operação que planejamos para o nosso sistema. Por fim, chegamos nos equipamentos de controle e outros periféricos, que são as etapas finais de consolidação para garantir aquela segurança que a gente tanto conversou na última aula lá da disciplina na unidade 2, aquela segurança operacional em si. É importante que a gente tenha em mente, quando a gente fala de sistemas heterogêneos, existem dois fatores que complicam, que modificam as características reacionais de acordo com aquilo que a gente vem estudando na disciplina. E esses fatores precisam necessariamente serem considerados ao longo do nosso tratamento do sistema. O primeiro desses fatores é a complicação da equação da taxa,
Essa equação da taxa ela tem uma modificação porque normalmente a gente passa a depender dos fenômenos de transferência de massa dentro do nosso sistema. E essa complicação ela também está relacionada com o nosso segundo fator, que é a complicação desse modo de contato, principalmente quando a gente trata desses sistemas bifásicos, né, que é onde a reação vai ocorrer na interface, seja ela da sólido gás, né, ou sólido líquido, a depender da característica da reação que estamos trabalhando no nosso sistema. Como a gente tem mais de uma fase, né, a equação da taxa vai precisar necessariamente considerar esse movimento de material que ocorre entre as fases. Dessa forma, as expressões da taxa em geral vão passar a incorporar também os termos de transferência de massa, além, claro, das equações normais que a gente já está habituado, que representam a cinética química processual. Esses termos eles vão variar para os diferentes tipos de sistema que a gente tem, e normalmente esses desenvolvimentos são muito específicos, ou seja, uma equação de um modelo cinético com dependência das características de transferência de massa que a gente desenvolva para uma determinada reação química, ele não tem a possibilidade de ser utilizado em uma outra reação química diferente, né? E normalmente a gente não tem nenhuma expressão simples da taxa que tenha uma aplicabilidade geral para uma vasta gama de reações. Normalmente esses modelos são muito específicos e até por conta disso a gente não se aprofunda muito nesse tema aqui na disciplina, porque a gente gastaria um tempo muito grande para varrer uma quantidade muito pequena de reações, sendo que esse não é o principal objetivo aqui nesse momento. O processo catalítico heterogêneo ele pode, na realidade, ser subdividido em uma série de etapas. Um sistema catalítico heterogêneo, em sua essência, ele é definido como um sistema no qual a gente tem reagente catalisador e o reagente e o catalisador estão presentes no nosso sistema reacional em fases diferentes. Dessa forma, para que ocorra a reação química, a gente precisa que alguns fenômenos associados com a transferência de massa aconteçam de forma a proporcionar as condições que são necessárias para o acontecimento da reação. A gente tem um esquema básico que representa essa ocorrência. Esse é o nosso esquema básico. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma série de acontecimentos, dentro do nosso sistema. Entendam essa parte aqui superior como transporte interfase, representado pelo filme, onde aqui percolam o sistema reacional. Aqui embaixo a gente tem a parte de transporte interfase, que ocorre dentro da estrutura do catalisador. Tudo isso que vocês veem aqui abaixo dessa linha sólida representam a parte da estrutura interna do sólido poroso, que é o nosso catalisador. E dentro dessa modificação dessa interface aqui, onde pode ser o sistema líquido ou gasoso, a depender da característica do fluido, que a gente está trabalhando. E nessa interface com sólido, a gente pode ter essas etapas acontecendo. A etapa 1 é caracterizada como transporte dos reagentes do seio do fluido até a interface sólido-fluido. Esse aqui é o sistema mais empregado, E isso aqui é a superfície externa da partícula do catalisador. Essa parte que vocês estão vendo aqui com uma linha sólida que eu comentei com vocês ainda é a parte externa. Então o que a gente está tendo aqui é o transporte dos reagentes dessa parte do fluido até essa interface sólido-fluido que a gente está vendo aqui. Depois a gente tem um transporte intrapartícula dos reagentes já dentro da partícula do catalisador. Isso ocorre sempre caso o catalisador seja um sólido poroso. Depois a gente tem uma série aqui de 3 etapas que costumam aparecer conjugadas, que é a dissorção dos reagentes até aqui a estrutura do sítio ativo do catalisador. Imagine o sítio ativo como sendo presente nessa região intermediária. A gente tem a reação química à superfície, representada pelo ponto 4, e aqui já a desorção dos produtos. Essas 3 etapas acontecem basicamente de forma instantânea. Até por isso eu estou apresentando elas aqui de forma sequenciada e direta. Na parte 6, a gente tem o transporte dos fluidos para fora da partícula do catalisador e, finalmente, o transporte dos produtos da superfície externa daqui do catalisador para o seio do fluido, retornando assim ao sistema reacional em si. Então, essas são as etapas características aí num processo característico, de uma reação característica em um sistema catalítico heterogêneo. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro essa parte introdutória dos reatores catalíticos heterogêneos. Eles são o principal equipamento que a gente tem operacional para promover reação química na indústria química atual. Então, até por conta disso, é importante que a gente tenha esse completo entendimento do que realmente está acontecendo e quais as características peculiares, a característica operacional de cada um desses equipamentos. Nas próximas aulas dessa parte aqui da nossa unidade 3, a gente vai conversar aí sobre os equipamentos específicos, entendendo as características operacionais de cada um de forma mais aprofundada. A gente se encontra, então, nessas próximas aulas da disciplina. Até lá!